ali, tinha terremotos, né? Mas havia pouca referência, pelo menos poucos registros bíblicos para isso. Mas nós tivemos terremotos avassaladores. Tivemos aquele terremoto, né, lá no Haiti, no ano de 2010, com 315 mil mortos. Tivemos o terremoto lá na Indonésia, né, no ano de 2004, com 230 mil mortos, que foi um tsunami na realidade. Tivemos no Paquistão, em 2005, com 73 mortos, e por aí vai embora. Eu estou colocando tudo nessa década do século 21, né, do século 21 para cá. Os terremotos daí para cá, eles têm aumentado cada vez mais. No Brasil também, constantemente parece alguns tremores aqui no Brasil, em algumas regiões sente tremores. O Chile também tem tido muito terremoto. Os países asiáticos também têm sofrido bastante. Estados Unidos, ou seja, meus irmãos, às vezes não é terremoto, mas são furacões, são tempestades, né? Às vezes não é terremoto na terra, mas são oscilações que há no mar, que provoca ondas gigantescas, como os irmãos têm visto aí, presenciado. O que é isso? O que é isso? Claro que a ciência, né? Claro que os cientistas da meteorologia, eles vão dar uma resposta. Eles vão dizer o que é, eles vão dizer que o problema é isso, é porque nós não estamos cuidando, eles vão dizer que é porque nós não cuidamos do meio ambiente, eles vão dar essa resposta. Mas não é essa a resposta que eu quero dar para vocês. A questão dos terremotos, meus irmãos, é porque a Bíblia diz que haveria terremotos. A Bíblia, a Escritura diz que haveria terremotos. A tendência, eu posso, irmãos, hoje aqui, dizer daqui para frente, sem esperar dizer que teremos novos terremotos, talvez muito mais sério do que o que houve na Indonésia, do que mais sério do que houve no Paquistão, na China, no Nepal. Por quê? Porque as Escrituras dizem que haverá terremotos que antecederão a volta de Jesus. Terremoto é um sinal. É um sinal de que o Senhor está voltando. E aqui, novamente, ele vai dizer no versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio das dores. E agora, meus irmãos, no versículo 9, então, eu estou olhando aqui agora com vocês, agora. Parece que ele está bem assim, falando de vários lugares. Não é isso na Bíblia dos irmãos? Terremotos em vários lugares, peste em vários lugares, fome em vários lugares. E agora ele vai, como passasse no funil, e agora ele vai trazer isso para o contexto dos discípulos. Agora entra algo especificamente a nós que estamos aqui, nós, porque os terremotos é para todos, tudo isso aí é para todos. Agora vai entrar algo especificamente para nós, que nós temos de estar atento. Versículo de número 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis atribulados. Os irmãos estão preparados para isso? Você está preparado para ser? Irmãos, o nosso país, ele é ultra livre, muito livre, muito, mas não é a realidade de muitos países. Não é talvez a realidade nem de alguns estados. Eu estou falando aqui mais pelo Espírito Santo, mais para onde que nós moramos. Mas existe países na América Central, existe países na América do Sul, existe países na Europa, existe países asiáticos principalmente, e existe países africanos, em que, meus irmãos, os crentes ali, eles são literalmente odiados. Houve um período, algumas décadas atrás, em que os crentes, os cristãos havia uma certa resistência com relação aos cristãos. Hoje nós estamos mais popular, né? Estamos mais na graça das pessoas, mas eu vou falar isso aqui antecipadamente para os irmãos, tá bom?
Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia está dizendo aqui, é que a igreja, ela será odiada. E se a igreja não for odiada, alguma coisa está errado com ela. Por que eu vou dizer isso para os irmãos? Porque os princípios em que o mundo prega não são compatíveis com o da igreja. Irmãos, olhe todos os profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas. Me fale um que ali foi aplaudido. Me fale um que ali foi aplaudido pelo rei daquela época. Não houve. Olha para Elias, olha para Eliseu, olha para Jeremias, olha para Isaías. A história diz que Isaías foi cerrado ao meio. Entra no Novo Testamento, olha para João Batista, olha para o próprio Jesus, o fim dele. Por quê? Porque todos eles caminharam contra um sistema que estava instalado. Irmãos, o mundo jaz do maligno. Esse mundo aqui, a Bíblia diz que jaz do maligno, só que neste mundo aqui, hoje está uma igreja, e esta igreja é sal da terra e luz do mundo. Então, meus irmãos, teoricamente, a igreja, ela precisa de sentir essa resistência do mundo. Por quê? Diz a Bíblia, a palavra do Senhor vai falar sobre isso, e isso aconteceu com os apóstolos na época de Jesus, e não era somente uma perseguição religiosa, não era, mas a perseguição, se você procurar saber a história, por que os apóstolos foram mortos, quem foi o culpado pela morte de Paulo, não foi o judaísmo, quem foi o culpado pela morte de Pedro, também não foi o judaísmo, mas foi o Império Romano. Eles foram os responsáveis pela morte desses apóstolos. Quem foi que mandou João lá para a ilha de Patmos, quase no final do primeiro